O dia começa e lá está ele brilhando. A manhã ensolarada de céu aberto, sem nenhuma nuvem, indica mais um dia de clima seco. Esta tem sido a paisagem em Campo Grande há mais de 20 dias. Apesar de bonito, o cenário é perigoso, pois aumenta a possibilidade de queimadas, principalmente no mês de agosto, considerado o mais crítico para a ocorrência de incêndios florestais. Nessa época do ano, como o mato fica seco, a pessoa, ao invés de contratar um serviço de limpeza de terrenos, etc., ela acaba ateando fogo, sem perceber que esse problema, esse fato dela colocar o fogo, acarreta N outros problemas. A gente vê que os nossos UPAs estão todos lotados por questões respiratórias, aí, crianças, idosos, até pessoas na meia-idade, vamos dizer assim. Então, a questão ambiental, né, que o ar fica totalmente poluído, uma questão social. Então, assim, acredito que também falta um incremento de cidadania nas pessoas, pensar um pouco no que isso pode gerar. De janeiro até o dia 30 de julho, o Corpo de Bombeiros da capital de Mato Grosso do Sul registrou mais de 2.000 ocorrências de queimadas. O número já é 20% maior do que o registrado no mesmo período de 2018 e representa 84% de todas as ocorrências registradas no ano passado. Com multa de até R$ 5.000, promover queimadas é considerado crime, mesmo que em pequenas proporções, como colocar fogo para limpar folhagens em quintais. Primeiro é manter a calma, né, e passar a real situação para o Corpo de Bombeiros, né? A gente faz esse pedido porque, como o número de ocorrências é imensa, né, alguns dias, tem dias da semana aí que a nossa tela no nosso centro de operações fica lotado. E a gente tem que filtrar, a gente tem que priorizar algumas ocorrências, às vezes perto de uma escola, por exemplo, perto de um hospital. Então a gente pede para passar a real situação do incêndio e aguardar o Corpo de Bombeiros chegar no local, não tentar agir. E além de prejudicial ao meio ambiente, essa combinação de baixa umidade relativa do ar com o aumento das queimadas representa um risco à saúde. Irritação nos olhos, no nariz, na garganta são comuns nesta época de estiagem devido ao ressecamento de mucosas que defendem o organismo da entrada de vírus e bactérias. O que basicamente acontece é um grande ressecamento das mucosas nasais, das mucosas respiratórias de modo geral. Então, existe uma fragilidade da barreira natural que a gente tem dessas mucosas e os vírus, bactérias ou mesmo alérgenos respiratórios, eles entram com maior facilidade, promovendo risco para rinite, rinossinusites, risco de faringite, laringite aguda, que é uma causa muito comum para rouquidão, ou mesmo exacerbação de crises de asma ou bronquite. O desconforto é ainda maior para pessoas que já têm doenças respiratórias, como asma, rinite e a bronquite crônica. As queimadas, na verdade, elas aumentam as partículas em suspensão. Então, em vez de você estar inalando um ar mais limpo, com menos partículas, você está inalando um ar extremamente poluído, um ar extremamente carregado, e isso vai acabar machucando e inflamando mais a mucosa respiratória. Por isso é preciso tomar cuidados especiais para evitar que os problemas se agravem. Eu sempre oriento 3 situações importantes. Primeiro é a hidratação, né? Aquela questão de hidratar 2 litros de água por dia, quase ninguém faz, mas é uma coisa que ajuda muito. Segundo é a lavagem nasal com soro fisiológico, tem que criar um hábito, pelo menos umas 2, 3 vezes ao dia. Isso ajuda a melhorar a hidratação da mucosa nasal e evitar com que esses vírus, bactérias ou os alérgenos penetrem nessa mucosa. E o terceiro, na hora que o paciente for dormir, as pessoas vão dormir, pelo tempo seco, tem que usar pano molhado no chão, tem que usar umidificador e evitar ar-condicionado ou ventilador, que também pioram, aumentam o ressecamento dessas mucosas. Se houver real necessidade de queimada, que procure uma autorização para isso no órgão competente, tá? E pensar um pouco mais no próximo, né? Porque esse problema, atear fogo, às vezes um terreno baldio gera sujeira, gera fuligem e problemas para uma área que pode chegar a quilômetros por causa de um fogo em um terreno pequeno.